Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Relatório gerencial de outubro aí do TRXF11. Vamos dar uma olhada? Começar dando uma olhada aqui nos dados do site Fundos Explorer. R$ 98,16, fechou sexta-feira, tem uma liquidez diária de mais de 7 mil negociações, está de bom tamanho, PVP 0,96. Último rendimento 77 centavos. De modo geral, está mantendo aqui e agora teve um pequeno reajuste nos proventos devido a reajuste de IPCA, reajuste nos contratos. Esse foi o último. Olhando aqui o relatório gerencial de outubro de 2021, TRXF 11, é gerido pela TRX. Fundo é considerado novo, porque ele é de outubro de 2019, está fazendo 2 anos agora. Taxa administrativa de 1% e tem uma taxa de performance do que extrapolar IPCA mais 6. Não está extrapolando, IPCA mais 6 está longe de extrapolar atualmente. Está com 38.480 cotistas, bastante cotistas aí, o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial. Como vocês viram ali, o PVP está abaixo de 1. Eles vendem aqui com o destaque do mês, a venda do ativo do Camil. Eles venderam o ativo Camil, onde estão botando aqui um retorno de 28,51% no período, um ativo de 13,60%. Depois eu fiz as contas e aqui eles estão contando com os proventos recebidos, por isso que deu isso tudo, além do lucro e os proventos recebidos. A comemoração de 2 anos aí, no dia 15, a distribuição mensal de 77 centavos por cota, que é um dividend yield anualizado de 9,24, quase dá a Selic. Mas tem 46 imóveis. Consideração do mês. Aqui eles dão um ponto, já que sobre o IFIX, marcou o terceiro mês consecutivo em queda do IFIX. Enquanto estiver subindo a Selic, ele vai continuar caindo lá de cá. E os juros futuros cada vez mais altos, que fechou o mês com menor pontuação de fechamento desde maio de 2020. Apenas como uma constatação estética, o IFIX nunca em sua série histórica apresentou desvalorização por 4 meses consecutivos. Eles já estão prevendo que esse mês sobe. O Ibovespa, por sua vez, desvalorizou 6,74%, maior queda desde março de 2020, e esse foi o 4º mês seguido de queda no principal índice das ações da B3. Ainda como reflexo da alta de juros futuros, aumentando a expectativa de inflação e do descontrole fiscal e aversão a risco dos mercados locais. O dólar valorizou 7,72 contra o real e o IMAB 5 mais desvalorizou 1,24. Então aqui está os principais índices nos últimos 12 meses, a média deles. E nos últimos 12 meses o dólar está até em queda, tá, gente? E o Ibovespa nos últimos 12 meses está subindo 10%. O IFIX está caindo nos últimos 12 meses. Nos mercados internacionais, dados divulgados nas principais economias do mundo ao longo do mês foram ambíguos. O mercado internacional tem algumas coisas ruins e algumas coisas boas, então não dá para determinar o que é que está acontecendo lá não, infelizmente. Por aqui as notícias foram na sua maioria negativas durante o mês. O IPCA de setembro de 1,16%, no acumulado oficial de inflação apresenta alta de 6,9% no ano e 10,25% nos últimos 12 meses. Então chegamos aí a 2 dígitos, bem acima da meta do Banco Central. Vou passar mais um pouquinho aqui para falar diretamente do TRXF. No dia 29 de outubro foi anunciado a distribuição de dividendo de 77 por cota, valor que representa o dividend yield de 9,24 sobre a cota de fechamento do mês de R$100. Além disso, também foram anunciadas as distribuições por direito de subscrição da 5ª emissão de cotas. Conforme havíamos informado no relatório do mês passado, a elevação da distribuição de 70 para 72 foi realizada de forma conservadora, principalmente por conta
das premissas que consideram para o imóvel que até então locado a Camil e que deveria ficar vago a partir de 1º de fevereiro. Como o fundo alienou o imóvel, no mesmo dia que a antiga inquilina entregou as chaves, o impacto para a renda do fundo são relevantes positivos, considerando o seguinte: os custos de manutenção de imóveis em 2 centavos por cota no mês deixarão de existir, a Camil pagará uma multa por rescisão antecipada equivalente a 76 centavos por cota em 2 tranches, ou seja, vai ter 2 parcelas de pagamento, sendo 40% em novembro e 60% em janeiro de 2022. Então vai vir 2 proventos melhorzinhos, sendo corrigido pelo CDI até a data, e o CDI está até bom, né? Vai estar melhor ainda até lá. O valor recebido pela venda do imóvel passa a ser remunerado pelo investimento em contrapartida à não remuneração do valor investido em um imóvel vazio. Então, a venda do imóvel acabou sendo boa no curto prazo aí para o fundo. Sendo assim, a gestão decidiu a elevação da distribuição de 77 centavos, ainda de forma conservadora, ou seja, poderia pagar mais, sempre priorizando a constância e previsibilidade na distribuição nos dividendos. Sendo assim, a expectativa da gestão é que deve ser o piso mínimo da distribuição nos próximos 12 meses. Então, eles estão prevendo aí 77 centavos nos próximos 12 meses, levando-se em consideração as premissas características atual do fundo e o seu portfólio. Aí eles fazem mais algumas comparações, falam sobre o número de cotistas, aprovação das demonstrações financeiras, a autorização pela aquisição. No dia 4 de outubro foi convocada a Assembleia Geral de Cotistas Ordinária para a ordinária aprovar a demonstração financeira, sempre é. A extraordinária, autorização para aquisições pelo TRX de cotas de outros fundos imobiliários geridos ou administrado pela BR ou TRX, ou seja, conflito de interesse. A aprovação do item B vai ter uma alteração no regulamento. Então, aprovar ou não aprovar o conflito de interesse. Sobre o item da convocação, solicitada a autorização é principalmente visando a revalidação do investimento do TRX no TRXB, porque é o seguinte, ele já faz isso, ele investe no TRXB, já que a aprovação ocorreu em Assembleia de março de 2020, o fundo possui uma estrutura de uma base de cotistas completamente diferente da atual. Então eles estão, só que agora, antes era a autorização para investir no TRXB, agora é a autorização para investir em qualquer ativo gerido ou administrado pelo gestor e pelo administrador. Aí os fatos relevantes aqui, os principais indicadores. Vou saltar mais um pouquinho aqui, que ele está falando mais da venda. Aí é o fato relevante que a gente já falou sobre ele, aí, sobre a venda do Camil. Aqui a comemoração dos 2 anos de TRXF. E vamos à demonstração financeira para a gente saber como é que está indo. Aí, o que a gente tem aqui que dá para ver? O acumulado do semestre e em outubro. Em outubro, receitas imobiliárias, rendimentos mobiliários, receitas financeiras e as despesas aqui e despesas financeiras. Você sabe o que é essa despesa financeira? São os CRIs, a alienação. Tá? Isso aqui é a alienação. Então, 2 milhões por mês aí sendo pagos de CRIs, que são dívidas que o fundo tem, da alavancagem. Então, ele teve um resultado operacional de 4 milhões, a distribuição foi 4.346.000, então maior que o resultado operacional, e teve 77 de distribuição. Ele ainda tem 3 centavos de acumulado por cota a ser distribuído. E aqui embaixo, diversificação da carteira. Aqui, como eu falei, 67,7% em imóvel, 7,8% está no caixa, mas é por causa da última subscrição, ele está fazendo aquisição de alguns ativos, e ele tem o fundo imobiliário TRXB, que é 24,5%. O que é o TRXB? É um fundo só para investidores profissionais, onde ele tem um pouco de cotas lá e outros investidores profissionais que também estão. As lojas do Grupo Pão de Açúcar e do Grupo Pão de Açaí também então segue a mesma linha de investimentos. Ele tem 93,28% varejo, 6,72% logístico. Segmento de atuação: varejo, atacadista, casa e construção. Contratos atípicos:
96,78%, é apenas um contrato típico de 3,21%, que é o contrato com a Sodimac. Vocês podem ver que o antigo Grupo Pão de Açúcar, né, era Pão de Açúcar, Açaí, Extra, e também tem agora as lojas do Big. E aqui um pouco da Sodimac. Aqui tem a diversificação por inquilino, ativo por ativo aí. Você pode ver que está espalhado por todo o Brasil. A maior parte é São Paulo, 41,82% de São Paulo. 92% dos contratos vai ser a multa de todo, no caso, saldo remanescente. São principalmente o Grupo Pão de Açúcar. Sodimac 11,03%, Camil 20 meses a multa. Reajustes de aluguel. Agora em dezembro vai ter 4,40% se reajustando. Você pode ver que os maiores reajustes vieram agora. Esses dois maiores reajustes que justificam ter subido o provento de 70 para 77. Foi esses 3 meses aqui, foi a maior quantidade de contratos que foram renovação. Então só tem mais um pouquinho. Agora o ciclo normalmente é no mês de setembro, outubro, que fecha o local. Aqui ele fala que as estratégias do TRX-F e TRX-B, que o TRX-B tem 39 lojas, né, com o Grupo Pão de Açúcar, Açaí e Extra. E o TRX tem 16 lojas, um centro de distribuição, a loja Sodimac, 7 lojas Açaí, 3 lojas Extra e uma loja Big em Pernambuco. Aqui os indicadores do capital e securitização, total investido, saldo devedor. Esse aqui, 500 milhões de securitização, saldo devedor, e 1 bilhão é o total de ativos do fundo. Então o fundo imobiliário ele tem 48,51% de alavancagem. Então todo mundo tem que saber disso, que esse fundo imobiliário é extremamente alavancado. Pessoal, eu não vou dar uma olhada no portfólio fundo por fundo para o vídeo não ficar muito longo, mas esse é o relatório gerencial de outubro. A notícia boa para quem é cotista, que 77 centavos que aumentou aí vai ser a previsão de continuação, de que seja sempre esse provento daqui para frente. Muito obrigado a todos, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.